14 horas e 1 minuto da segunda-feira, dia 18 de julho de 2016, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, bem como trazer a técnica à população de maneira geral, as técnicas de ponta, né? A medicina do presente, na verdade, o que era do futuro, que já é do presente, como a saúde quântica, a medicina quântica, a homeopatia, enfim, vários assuntos da medicina atual, que hoje já é presente. Na verdade, não é mais futuro. Falava-se em futuro. No final de semana tivemos mais um módulo do nosso curso de pós-graduação em Biofísica Quântica e Biorressonância Aplicada, promovido pela Quantum Bio. O Alexandre Távola, da Nova Ciência, nos deu aula no final de semana todo, com vários equipamentos, mostrando o quanto que nós estamos suscetíveis às poluições, desde as eletromagnéticas, de radiações, de poluição de pesticida, da água, flúor e etc. E o quanto que a nossa medicina preventiva, sobretudo que nós promovemos, que nós fazemos, o quanto que ela é importante. Eu tinha meu professor de acupuntura, o Dr. Rui César Cordeiro, sempre falava, quando eu ensinava acupuntura, que enquanto o indivíduo não se atira do 20º andar, a gente pode fazer muita coisa. Quando se atira, ou seja, quando uma patologia já crônica, já se instalada, né, torna-se crônica, um tumor mais sério, aí a gente com a acupuntura consegue ajudar menos, né? Aumenta a qualidade de vida, aumenta as condições para o próprio tratamento, até alopático, mas de qualquer maneira sempre é um pouco mais difícil da gente tratar, desde que a situação fica um pouco mais crônica do que aguda. Muito bem, o programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é a empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância, amplamente utilizada hoje tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico por intermédio de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. O telefone aqui da Quantum Bio em São Paulo é o 5594-7736, o site www.quantumbio.com.br. Falamos aqui hoje no Twitter, está o Iago Melo, Iago Matsumoto, né? Aquele lá que tem tem nome de japonês, mas tem cara de árabe. Não pode falar muito árabe hoje, né? Porque por conta dos eventos da França, senão o pessoal espera na saída aqui, é melhor a gente não abusar com certas idiosincrasias. Muito bem. Será que a homeopatia funciona? Eu não tenho dúvidas, né? Mas como aqui é um programa mais ou menos aberto, né? A gente fala que é mais ou menos democrático, porque totalmente democrático não é. Pessoas que vêm falar mal da acupuntura, da homeopatia, não entram e ponto, né? É simples assim. Por quê? Porque não entram. Simples assim. Mas será que a homeopatia realmente funciona? A medicação homeopática demora para promover os resultados. Se comparado à alopática, demora muito. E as diferenças de potencializações? Isso é uma coisa que eu sempre fico tentando entender, até hoje realmente não entendi. Mas eu tenho uma professora hoje que eu recebo aqui, que eu espero sair do programa de hoje sabendo definitivamente qual a diferença das potencializações. Então hoje nós vamos falar sobre a autenticidade da homeopatia e as falsidades que também circulam em torno do assunto. Para isso eu tenho o prazer de receber a doutora Márcia Gutierrez. Ela foi presidente da Associação Brasileira de Farmácias Homeopáticas, é farmacêutica homeopata, tem especialização e ela, todo o programa que eu atrago sempre tem muita audiência, as pessoas sempre acompanham. Muito boa tarde, doutora Márcia. Boa tarde, Baldan. Obrigada por mais esse convite, essa oportunidade. É sempre um prazer recebê-la, sabe disso. Estar aqui com você. Sabe disso. É fato que os remédios homeopáticos demoram de fato a dar os primeiros resultados? Isso se fala por conta de um acompanhamento ou de uma comparação com a alopatia, que é um tanto quanto imediatista? O jargão popular fala em doses homeopáticas, em coisas homeopáticas como demoradas. Devagar. Exato.
Tudo bem, a gente entende qual é o conceito que se quer colocar sobre isso, mas na prática não é assim que funciona. O que funciona, o que a gente precisa lembrar é que a homeopatia ela está focada no paciente e não no medicamento. Então, tudo que vai decorrer desse tratamento ou da evolução do processo de cura vai depender do paciente e daquilo que ele traz como informação para ser reestruturada. Uhum. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tem homeopatias funcionando muito bem em casos agudos. Eu lembro por muito tempo, muitos anos mesmo, a gente trabalhou em horário muito estendido, a gente tinha a farmácia aberta 24 horas, exclusivamente para atendimento em homeopatia. E as pessoas perguntavam, Márcia, você é maluca de deixar a farmácia aberta 24 horas para atender homeopatia? Não deve ter paciente, muito pelo contrário. De madrugada? Muito pelo contrário. De madrugada tem paciente? Lógico. As pessoas não têm horário para ficar doente, as crianças não têm horário para ter febre, e se elas são homeopatizadas, elas vão buscar por esse tratamento, seja no caso agudo. Então, não só a gente já sabia, como a gente viu na prática, e todos que nos acompanharam nesse momento que a gente tinha, todas os resultados positivos de transformar uma situação aguda numa situação absolutamente controlável. Uhum. Que elementos precisa? Precisa dos elementos necessários para que aquele medicamento atue na forma que precisa atuar, rapidamente. Precisa que o médico faça a avaliação, obviamente, como médico, da possibilidade de utilizar um medicamento homeopático naquela situação ou não. Então, uma crise hipertensiva num paciente cardiopata, obviamente ele precisa de um tratamento que não é o tratamento homeopático, ele precisa ser encaminhado para um PS, precisa ser medicado e depois as questões outras precisam ser vistas. Mas existem muitas situações de dor, de febre, amidalite, otite, quadros agudos de sinusite que são muito bem revertidos com o medicamento homeopático e rapidamente. Tinha um médico homeopata, até foi pediatra dos meus filhos durante muito tempo, ele dizia que o bom medicamento é aquele que funciona. Então, o mais certo, né? E é isso, não tem que ficar esperando. Ou o medicamento está bem indicado para aquela situação de caso agudo e ele se reverte rapidamente, ou alguma coisa não funcionou, seja na interpretação, seja no paciente, ou seja mesmo no medicamento. Agora, o porquê a gente fica imaginando que a homeopatia tenha sido pensada como demora para funcionar? Os grandes escritos de Hahnemann, né, que foi quem desenvolveu essa nova racionalidade, eles estão baseados no tratamento de doenças crônicas, porque na época de Hahnemann, há mais de 200 anos, só dava para tratar o crônico mesmo, só dava para buscar um tratamento como esse numa doença crônica. Então as agudas, na verdade, tendiam, ou como já são hoje, né, as doenças agudas, elas tendem naturalmente à cura ou à morte, sem nenhuma intervenção e numa situação que pudesse ser irreversível, enfim. O Hahnemann tratava essencialmente pessoas com doenças crônicas. O que é uma doença crônica? Ela, de fato, tomou conta daquele indivíduo, daquele sistema biológico, de uma maneira que acaba fazendo parte dele. E a gente trata as doenças crônicas nossas assim, né? Eu sempre tenho isso sempre acontece comigo, essa é a minha forma de reagir. Da mesma maneira que ela levou um tempo para fazer parte desse indivíduo e se estruturar ali dentro, ela deve levar um tempo para ser retirada dali. Ou para o paciente voltar a um estado de equilíbrio que permita que aquilo não faça mais parte dele. E isso leva um tempo. Leva o tempo necessário para se reverter aquela situação. Então você levou, às vezes, décadas para desenvolver uma doença crônica. Sim, e eu não vou tratar esses sintomas com como uma... Senão eu trataria o agudo e não levaria à cura. O objetivo do medicamento homeopático ou do tratamento homeopático como um todo é que toda essa situação seja revertida, o organismo volte a um estado de equilíbrio e aí, eventualmente, você tem situações agudas que são tratadas homeopaticamente como agudas e funciona tudo bem. Então, a tendência é que o paciente se livre de medicamento mesmo e não tome o medicamento cronicamente, como acontece muitas vezes na alopatia. Embora eu já saiba a resposta, doutora Márcia, porque eu acho que a acupuntura e a homeopatia, eu creio que a acupuntura e a homeopatia têm muitos fatores parecidos, próximos. É comum a gente perceber no consultório, quando a gente começa a tratar um paciente com doença crônica, retomar alguns
sintomas que foram anteriores, né? Quer dizer, a pessoa tem um estado saudável, ela começa com uma gripe, depois essa infecção envolve uma congestão pulmonar, e aí vai indo, enfim, estou falando um caso genérico. Mas o fato é que a doença crônica tem como se fosse uma escadinha ao descer, né? Ao descer. Quando você começa a tratar esse indivíduo, alguns sintomas que já desapareceram, mas que fizeram parte da instalação daquela patologia crônica, começam a retomar. Melhora-se um pouco, retorna-se aquele patamar. Melhora-se um pouco, outro patamar, sempre com uma sintomatologia própria. Exato. Isso ocorre também com a homeopatia? Classicamente, é isso que se espera num tratamento homeopático em doenças crônicas, né? Então, existem algumas leis de cura que a gente chama na homeopatia. Uma delas é essa: se espera que que a doença evolua de dentro para fora, de cima para baixo, enfim. Existe uma condição esperada para se observar que o indivíduo está num processo de cura. E pode ser isso mesmo. Se ao longo do tempo de adoecimento do paciente, esses sintomas, essas manifestações próprias de um processo de desequilíbrio em andamento não foram corretamente tratadas do ponto de vista homeopático, elas foram de alguma forma suprimidas. E o organismo, ainda em estado de equilíbrio, vai arrumando novas formas de manifestação. Classicamente se pensa isso: na medida que eu vou conseguindo reverter cada uma dessas etapas de adoecimento, talvez eu tiro um véu, aparece uma nova informação, que é aquela que estava escondida, ela é tratada, tiro mais esse véu, aparece mais uma informação e ela é tratada. Então isso é maravilhoso quando isso é identificado dentro do tratamento. Significa que as informações que foram passadas são informações precisas e corretas para a boa escolha do medicamento. Significa que foi feita uma boa escolha de medicamento homeopático, talvez não seja o único ou o total, enfim, mas ele está muito próximo de ser o bom medicamento para esse paciente, e talvez a escolha de potência também tenha sido adequada, ou seja, estão todos em sintonia. Por que é importante essa sintonia? Como é que o médico faz a escolha do medicamento? Ele precisa do conjunto de sinais e sintomas específicos desse paciente que caracterizam a manifestação que ele tem, que não são só da queixa principal, mas podem estar relacionadas a outras coisas que são próprias desse indivíduo, desde sonho até lateralidade, ou seja, tudo que é do lado direito para mim é complicado. Quente, frio, emoções, desejos alimentares, odeio doce, adoro salgado, gosto de gordura, odeio verduras, enfim. Padrões emocionais também, né? Padrões emocionais, os 4 exato. tipos, né? A identificação de todas essas informações, elas compõem como um quadro mesmo, né? Então, aonde que eu coloco as cores, aonde que eu coloco os movimentos, aonde que eu coloco as luzes, e chegar nesse quadro faz a identificação, a individualização do paciente. E isso é o que tem de mais bonito na homeopatia, quando a gente consegue trazer isso para o paciente, do quão importante essa informação eu acho que ele consegue colocar a homeopatia realmente como uma possibilidade terapêutica muito interessante para ele pensar. Os indivíduos não são os mesmos em todos os lugares, a gente pode nascer no mesmo dia, na mesma hora, na mesma cidade, às vezes na mesma maternidade, e teremos condições de adoecimento e de saúde totalmente diferentes. Os comportamentos serão diferentes. Então, quando o indivíduo consegue transmitir todas essas informações peculiares dele para o médico, ou para quem estiver assistindo, melhor vai ser a identificação do medicamento e essa sintonia começa a acontecer. Não acontece na primeira consulta, porque é difícil você conseguir toda essa disponibilidade de informações, e ela passa a ser um processo. A segunda consulta é sempre a mais importante do que a primeira consulta. E é isso que tem que ser o entendimento do paciente. Não vai ser aquela receita que ele vai levar e aqueles glóbulos ou aquelas gotas que vão ser os curadores, porque ela não está baseada no medicamento, ela está baseada no paciente. No indivíduo. É como nós trabalhamos também com a acupuntura. Aliás, a gente percebe muito nas pessoas que fazem um tratamento um pouco mais alongado, que a gente atende uma vez por semana, durante um determinado período, a gente percebe, doutora Márcia, uma alteração, não é alteração de personalidade, porque lá não é psicotrópico com agulha, né? Não é nada disso.
mas a pessoa começa a ter uma transformação em relação aos acontecimentos. Os familiares começam a falar, não, eu estou mais calmo, eu estou mais nervoso, mas eu estou falando, estou sem filtro, estou falando o que sentia, mas nunca falou o que sentiu, né? 40 anos, nunca falou, de repente começa a falar, assustam as pessoas, né? Não está acostumada e tal. E a gente percebe que há uma alteração bastante interessante e importante, não na personalidade, mas no jeito de lidar com a própria realidade. Eu imagino também que na homeopatia isso também ocorra, isso também aconteça. Agora, em relação à potencialização das medicações, ainda não entendi. Obviamente que já escolher o tipo o medicamento já é difícil. Do medicamento já é difícil, né? É a tuia, não, é o árnica, enfim, já escolher aquele medicamento fósforo 1. Aí depois tem CH1, CH2, CH30, ML2, MD não sei o quê. Complicado, né? Como é que eu ajusto isso? Esse é o tamanho da pancada, é isso? A potencialização é o tamanho do impacto que você vai dar com aquela medicação naquele indivíduo naquela hora, é isso? Veja bem, é mais ou menos isso, mas um pouco diferente disso, e eu tenho que contar um pouquinho do segredo do preparo do medicamento homeopático. Atenção, né? Atenção! Vou dar qual é a mágica. Na verdade, eu tenho uma amiga que diz isso mesmo, que é a mágica de Hahnemann. Né? Você vai transformando a mesma coisa em outras coisas ao longo do processo. Em cada uma delas, você tem uma mágica diferente acontecendo. E, assim, a minha formação como farmacêutica foi extremamente clássica. E me deparar com esse paradigma, que é entender como essas altíssimas diluições podem ser úteis no sistema biológico. Pelo que eu conheço, doutora Márcia, deve ter dado um nó. Na verdade, foi uma opção quase que de vida, né? Então, eu tinha duas informações ao mesmo tempo, a clássica e a homeopática, e eu não tive dúvidas, até porque tive a oportunidade de conhecer pacientes em tratamento ao mesmo tempo que estava recebendo essas informações. Então, eu nunca tive dúvida de que era eficaz, nunca tive essa dúvida. A gente só não sabe o como. Como que a gente faz o medicamento? A gente parte de uma substância ponderal, material, conhecida, ou vegetal, ou animal, ou mineral, ou até uma substância sintética. Essa substância passa por diversos processos de diluição seguido de agitação. Então, são esses choques que a gente faz. Tudo padronizado, tudo dentro de uma técnica reconhecida mundialmente, no nosso caso, descrito na farmacopeia homeopática brasileira, ou seja, todas as técnicas são conhecidas e padronizadas. O fato é que ao longo do processo em que a gente vai diluindo esse medicamento, sempre fazendo agitação, ele vai deixando menos da informação material e mais da informação, vamos colocar aqui entre aspas, imaterial, que de fato corresponde à essência dessa substância. Então, no indivíduo você tem as substâncias ponderais causando um efeito que a gente chama de um efeito primário, mais físico, inclusive. E todo o organismo reage a essa substância com um efeito secundário. Esse efeito secundário, ele é imponderal. Então, é uma reação própria do indivíduo à existência material daquela substância. E foi essa a grande sacada do Hahnemann. Ele falou assim, eu não quero o ponderal, porque é esse ponderal que traz esse efeito primário. Eu quero a reação do indivíduo, que é o efeito secundário, que você só consegue se você já não tiver mais o ponderal. Mas eu preciso da matéria para iniciar essa reação. Então é isso que a gente faz e daí vem a resposta à sua pergunta. Quanto mais matéria eu tiver nesse medicamento, mesmo que ainda diluído, mas ainda com presença de matéria, mais de um efeito primário e de um efeito básico daquela substância eu tenho. Menos da sintonia com o todo desse indivíduo eu tenho. Então, a gente didaticamente pensa assim, as baixas potências estão relacionadas com os sintomas agudos. Se eu tiver 3 ou 4 sintomas principais dessa queixa aguda desse paciente, eu consigo chegar num medicamento com boas chances de que ele seja um bom medicamento para essa situação aguda. No crônico, eu preciso de uma série de informações desse paciente que passam por tudo aquilo que a gente falou inicialmente. Que quanto mais diluído e menos ausente da matéria inicial de produção,
mais terá interação com esse paciente. Daí, as altas potências estão mais relacionadas ao tratamento da doença crônica e a semelhança com esse indivíduo, que se quer, né? O objetivo maior do medicamento homeopático do tratamento é encontrar o medicamento que realmente case com todos os sinais e sintomas que esse paciente tem, que não são, novamente, né, repetindo, os sintomas da queixa principal. É tudo aquilo que faz esse quadro do indivíduo, que constrói esse paciente. Eu quero lembrar aos nossos teleinternautas que eu estou aqui no facebook.com/João Carlos Baldan, minha página, tá? É uma página, não é minha página pessoal, mas é João Carlos Baldan. Eu sei que tem algumas pessoas que já estão curtindo aqui o nosso programa, inclusive a Clarice Felizardo, que falou, opa, está aqui, e outras pessoas. A Clarice está falando assim que não tem ninguém perguntando, porque ela está boiando. Boiando, então pergunte o que você está boiando, Pergunte, Clarice. que a gente vai tentar te esclarecer. Vamos ver se a gente consegue colocar você no fundo do poço, já que você está boiando. O que mais você gostaria de saber? Exatamente. O que sempre me preocupou, eu sou um estudante de várias tradições, inclusive as hindus e algumas místicas, entre aspas, místico enquanto mistério, mas muito sério. E se fala que existem entre os corpos físicos, nós temos 4 corpos mais ligados ao nosso físico, que seria o corpo físico, um corpo vital, que é onde a acupuntura atua, que é esse corpo energético. Aí depois tem o corpo emocional e mental, seriam separados, teriam vibrações diferentes. Eu acredito muito nisso, porque a gente trabalha com a saúde quântica, com a medicina quântica e com os produtos da Quantum Bio. A gente sabe que cada remédio tem, cada produto tem, não é remédio, é um produto, é um nutricional, tem uma frequência. E cada um desses, o pensamento tem uma frequência, as emoções têm uma frequência, o corpo vital tem uma frequência, o corpo físico tem outra frequência. E a gente entendia, estudava que as modulações das medicações C30, C6 até C30 atingiriam mais o corpo físico, as outras mais C200, C500 seriam mais para a questão etérica ou emocional, e o LM, etc., mais questões de pensamento, umas coisas mais sérias. Isso procede ou Olha, não? talvez um pouquinho, só tentando colocar algumas outras definições, né? A 50 milisimal é uma outra forma de preparar o medicamento homeopático, que é a LM. De qualquer maneira, a base do preparo é a mesma, diluição e agitação. O fato é, de novo voltando ao Hahnemann e ao que ele mais fazia, que era o tratamento de doenças crônicas, ele tentou chegar no melhor medicamento para tratar esses pacientes com doença crônica. E ele pensava, ele tinha exatamente esse conceito: quanto menos material eu tiver, mais eu consigo atender a totalidade sintomática desse paciente com menor agravação de sintomas, porque eu tenho menos daquilo que pode agravar sintomas desse paciente. E um paciente, normalmente os que os procuravam com doença crônica eram pacientes idosos e com doenças já em estado bastante avançado. Então, ele também não podia que esses pacientes agravassem naquela proposta dessa cura clássica, onde outros sintomas vão voltando e etc. Então, a 50 milisimal LM era um bom medicamento para isso, bem indicado para essas doenças crônicas, para tratar essa totalidade sintomática. Como um pano de fundo ou para tratar na totalidade? Porque eu imagino que a LM ela entra como um pano de fundo e depois tem que ir trabalhando outros pontos. Não. As altas potências, a 50 milisimal, o que se espera do medicamento homeopático é que ele realmente volte a fazer parte do todo desse indivíduo e possa reequilibrar tudo aquilo que saiu fora do eixo. Esse é o objetivo. Que ele, quando a gente fala assim, fica pensando, sim, mas quem é que faz isso? Como é que faz isso? Né? Como é que acontece esse reequilíbrio? Vamos lembrar que várias teorias ou várias condutas aí falam sobre aquilo que move os seres vivos. Né? Na homeopatia a gente chama de força vital. Isso. É aquela que tem no escopo de trabalho dela, no contrato de trabalho dela, você tem que manter este organismo vivo e bem. E eu estou falando de seres humanos, eu estou falando de animais, eu estou falando de vegetais. E a gente vê isso na natureza o tempo inteiro. Deixa uma plantinha seca, volta a regar, volta a adubar, do nada ela volta a viver.
E você tem todos os exemplos aí de superação, né, de seres vivos, de humanos mesmo, em situações extremas, mas como é que ele não morreu? Como é que ele... Porque tinha uma força vital lá em pleno funcionamento e ela estava simplesmente cumprindo a função dela, que é manter esse organismo vivo. E é ela que em determinados momentos precisa dessa ajuda do medicamento homeopático para voltar a fazer o seu trabalho de reequilíbrio e manter o estado de saúde. Então, a gente tem essa informação, a gente tem esse caminho, todos nós temos, porque todos nós estamos vivos por conta da força vital. O que precisa é saber qual é o estímulo que ela precisa, e ela informa isso através de todo o quadro sintomático, de todos os sinais e sintomas que o paciente tem, e a gente faz esse estímulo através dessa informação homeopática liberada da forma como foi já dito aqui. A gente, durante esse final de semana, nesse curso que tivemos, no curso de biorressonância e aplicada à saúde, até tem uma pesquisa do Baxter que ligou um equipamento parecido com um eletroencéfalo, né? Parecido com um eletroencéfalo numa planta e comprovou que a planta tem inclusive, entre aspas, raciocínio ou esse impulso vital. Porque o Baxter explicou, demonstrou que se chegar com uma tesoura perto dessa planta, os sinais, só de chegar perto, né, com a intenção de que cortar essa planta, os sinais vitais dessa planta modificavam. Ou seja, tem um certo instinto de vida. Portanto, até explicando de uma certa maneira como que a planta, os princípios da planta também podem ser muito, muito úteis para a nossa saúde, né? Eu também já sei a resposta, mas vamos lá fazer a pergunta. As medicações alopáticas podem ser ministradas junto com as homeopáticas? As pessoas às vezes falam, estou fazendo homeopatia, não quero misturar com a alopatia, que é um absurdo, né? Mas de qualquer maneira, estou aqui por obrigação, né, de apresentador aqui do programa, mesmo sabendo a resposta, tenho que fazer essa pergunta, porque imagino que você do outro lado aí tenha essa dúvida. Às vezes a gente recebe algumas perguntas nesse sentido, então eu te pergunto, pode-se tomar alopatia com a homeopatia? É uma dúvida muito pertinente, porque são duas racionalidades tão diferentes e as pessoas percebem isso na própria consulta e com o tipo de medicamento que recebem, mas na verdade a gente pode considerar isso como um preconceito, porque isso talvez já tenha feito parte, vamos dizer, há uns 25 ou 30 anos, tinha um pouco dessa conduta um pouco radical em relação à utilização exclusivamente de medicamentos homeopáticos e algumas restrições de vida mesmo que de fato não são compatíveis com a modernidade, com o desenvolvimento mesmo das sociedades. O que a gente tem hoje, o quadro atual, eu não sei se ele muda em algum momento. Hoje está claro para todos nós que somos profissionais da saúde que o que importa é a escolha terapêutica, que deve ser feita, em geral, pelo próprio paciente. Ele deve ser informado e fazer a escolha terapêutica. Agora, o profissional da saúde que está direcionando essa escolha terapêutica, na verdade, ele tem que usar todas as ferramentas do conhecimento que ele tem para saber a que melhor se aplica a esse paciente. Então, existem pacientes que, eventualmente, não conseguem ser tratados por homeopatia. Por quê? Se o médico não tiver as informações necessárias para chegar ao medicamento, não se tira a informação de ninguém com saca-rolha. Nem com Não, ela acaba vindo inclusive distorcida e a chance de ele não chegar no medicamento é muito grande. Então, se não houver esse bom relacionamento entre os dois, ou o paciente não quiser dizer, as consultas homeopáticas levam 1 hora pelo menos, onde o paciente precisa falar, o médico fala menos, quem fala é o paciente. Se você pega um indivíduo que não tem essa disposição, não vai conseguir ser tratado por homeopatia, ou vou fazer muito pouco por ele com homeopatia. E olha, essa é uma questão, doutora Márcia, me perdoe, a gente fez um curso também de terapia neural no final de semana passado, em que o mais importante é o histórico do paciente. E a gente tem a parte teórica e depois a parte prática, coloca a pessoa lá, um indivíduo que vai ser tratado e a gente começa a fazer uma anamnese. A grande maioria são médicos, tem nutricionistas e acupunturistas, no caso, 2 pessoas, eu e mais um. E a gente com a anamnese. E a pessoa, não, tá tudo ótimo, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Depois de 45 minutos, tem um CA de mama, tem uma perda, um filho brincou com uma
espingarda de chumbo com a irmã e atirou, tinha chumbo, teve que correr todo mundo. Quer dizer, o trauma que isso gerou, não só para os filhos, mas também para a mãe, em relação à gestação. Ela teve que tirar o útero, que tem a ver muito com a sexualidade, com as questões maternas. E aí você começa a enveredar num quadro que você fala, meu Deus, ainda bem que estava tudo bem, né? Imagina se ela chegasse e falava, não, não está tudo bem. Né? Quer dizer, então, esse trabalho investigatório, eu imagino que deva ser muito importante, pertinente, mas ao mesmo tempo difícil e demorado. E olha como é sério isso. Se essas informações não são todas claras para o homeopata, por exemplo, o paciente um pouco menos informado pode achar que para o homeopata ele só tem que contar dos sonhos, dos desejos, das questões emocionais, e não necessariamente precisa falar, por exemplo, de uma doença degenerativa em andamento. Não, eu já sei que o homeopata não trata isso, então eu não vou passar essa informação. Isso tudo vai trazendo uma série de limitações. Por outro lado, diante de uma situação, um quadro degenerativo, uma doença degenerativa importante, com limitações muito grandes para a homeopatia, até para a alopatia, até para as outras terapêuticas, o que a gente pode esperar como melhor para esse paciente? Que ele seja tratado por um profissional de saúde com visão realmente holística, para entender quais são as necessidades desse paciente, que talvez não sejam só homeopáticas, Sim. Talvez sejam oncológicas, com o que tem de mais moderno hoje, conhecido, para reverter essa situação, se for possível. Multiprofissional, então essa ajuda terapêutica de alguma maneira, então existem hoje inúmeros profissionais que podem atuar como complemento desse tratamento. O que a homeopatia pode fazer para um paciente com câncer? Pelo câncer em si, provavelmente pouco, mas ele pode fazer muito para o indivíduo que tem a manifestação, que tem essa patologia. Ele pode trazer esse terreno para um estado de equilíbrio para melhor enfrentar tudo aquilo que tem pela frente. Com certeza. Né? Quer dizer, então, é uma pena, só complementando, às vezes você conversar com um oncologista, com esses profissionais extremamente segmentados do ponto de vista da terapêutica, sem tirar o valor de todo o conhecimento que eles trazem à vida novamente, o número de pacientes, mas não conseguirem enxergar essa complementariedade das diferentes terapias que a gente tem hoje disponíveis, tão estudadas, tão utilizadas, né? Seja homeopatia, acupuntura, fitoterapia e todas as outras que são de apoio. Enquanto no mundo a gente vê um crescimento cada vez maior das terapias complementares nos tratamentos clássicos, às vezes a gente ainda encontra certa resistência e isso só diminui as possibilidades de qualidade de vida desse paciente. Na área da saúde, infelizmente, ainda a gente enfrenta esse tipo de problema, porque me parece que alguns profissionais ficam incomodados no sentido de achar que se o paciente melhorou, não se sabe o que funcionou. Do ponto de vista absolutamente científico, que é a minha posição, diferente da doutora Márcia, que é muito científica, muito mais do que eu um pouco estou me importando com o que de fato melhorou. Se o paciente melhorou com acupuntura, com homeopatia, com pai de santo e banho de sal grosso, melhorou, ótimo, vamos continuar nesta linha de tratamento. Do ponto de vista de caso de tumores, por exemplo, de pacientes oncológicos, eu tenho experiências fascinantes, doutora Márcia, de pacientes que extirparam um quadrante da mama, vinham da quimioterapia, sentavam, não deitavam na maca, com um baldinho, né? O balde aqui falando, olha, começa a fazer acupuntura porque eu vou deixar aqui porque eu estou capaz de vomitar. E daqui 20 minutos, daqui 30 minutos, a pessoa saía de lá falando assim, eu vou comer um macarrão, bastante tomate e queijo, porque eu estou morta de fome, e saía com outro estado de ânimo, dando risada, chegava deprimida, saía dando risada, alegre e contente e com fome, querendo comer. Ou seja, imagino que tanto a acupuntura quanto a homeopatia podem, nesse caso, se não o ator principal, ser um coadjuvante de bastante importância e auxílio até para o tratamento oncológico, quimioterápico, sem dúvida, de radiação e etc. O que nos complica diante da medicina clássica é que a gente não consegue estabelecer um padrão, por um único motivo.
Não existe padrão entre pessoas. Ainda bem, né? Então, quando Ainda você bem. fala que essa paciente melhorou dos sintomas da quimioterapia por algum dos tratamentos que ela estava fazendo, seja o seu da acupuntura, seja Ou outros, né? ou todos Juntos. etc., a pergunta talvez viesse, sim, então em todos os pacientes eu posso usar as agulhas nesse ponto, este medicamento homeopático, Não. E é isso que nos complica na hora, mas a homeopatia então não funciona porque a gente não consegue demonstrar pelo padrão clássico hoje da ciência, que identifica a efetividade de medicamentos por tratamentos de grupos, então estudos multicentros, com todo o valor que o medicamento alopático tem do ponto de vista de reverter uma série de patologias. Mas não é com esse modelo que a gente vai mostrar a eficácia da homeopatia. Desde quando isso é que sempre vai ser visto como o não funciona, né? Desde quando eu estudei acupuntura, doutora Márcia, sempre me foi ensinado, felizmente, que cada indivíduo é um indivíduo e o tratamento é único. A gente pode tratar duas pessoas com enxaqueca, com um histórico muito parecidos, como a doutora mesmo falou, com pontos absolutamente diferentes, porque a etiologia, a origem dessa patologia, dessa sintomatologia é diferente. Pode ser insuficiência de vesícula, pode ser excesso de vesícula, pode ser insuficiência de fígado, excesso de fígado, insuficiência de rim, pode ter problemas pulmonares, enfim, cada indivíduo é um indivíduo. Eu tive a oportunidade, na época, diante desses atendimentos, eu até propus um protocolo, coisa que é contra os meus princípios, mas eu gostaria de fazer um trabalho científico. Eu propus um protocolo para pacientes recém-recebidos quimioterapia. Até propus numa sociedade de cuidados paliativos. Estou esperando a resposta aqui, estou esperando a resposta. Imagina! E protocolar, coisas seriam ali. O que eu vi na literatura, umas bobagens absurdas. Né, o ponto da circulação e sexualidade dá um bom resultado, CS6. Sim, dá, mas tem que trabalhar estômago, tem que trabalhar baço pâncreas, que é a imunidade. Tem alguns pontos que a gente poderia... Eu elenquei até um protocolo, mas parece que eu estava fazendo algo muito fora da caixinha. Eu tenho uma curiosidade, acho que é a primeira vez que eu falo isso para um número maior de pessoas, que são todos os que estão ouvindo aí. A gente teve recentemente mais um furo de reportagem, né, onde um grupo dizia que uma revista, né, publicou uma matéria onde agora é definitivo, a homeopatia não funciona. Isso foi ainda este ano. Isso é cíclico, né? Eu estou nisso há 30 anos e de tempos em tempos aparece alguma coisa desse tipo. E eu fico, sempre que aparece, isso para mim já não é mais um tormento, porque eu sei a explicação disso, ou seja, está se usando um modelo que é incorreto, né? A análise tinha que ser diferente. Mas eu me pergunto, por que é que essas pessoas são financiadas e são financiadas, gastam o seu tempo de cientista, né? Quem é que financia, o porquê? Na verdade, o quem não é tão curioso para mim. Mas o porquê alguém gasta o seu tempo de docência, o seu tempo de pesquisa, os seus recursos para pesquisa e ou uma revista até, né, gastar o seu espaço de pauta para falar sobre a homeopatia não funcionar. Nós estamos falando de uma terapêutica com mais de 200 anos, eu vou dar alguns números só de Brasil, e isso você pode replicar para inúmeros outros países, centenas de países que utilizam a homeopatia. Só no Brasil a gente tem mais de 2.000 estabelecimentos farmacêuticos que preparam medicamentos homeopáticos, 2.000 estabelecimentos. A gente tem 10% dos municípios no Brasil que tem atendimento público em saúde com homeopatia. O maior município do país, que é São Paulo, cidade de São Paulo, tem hoje pelo menos 30 UBSs, Unidades Básicas de Saúde, que oferecem o tratamento homeopático para os usuários do SUS, ou seja, não paga a consulta e tem acesso ao medicamento. Quem são esses pacientes? Tem um outdoor na frente da UBS dizendo, olha, vem aqui, que aqui tem homeopatia. Não, são pacientes por busca espontânea pelo tratamento. Espontânea.
São pacientes que provavelmente desconhecem muito da terapêutica, até porque se fala muito pouco dela do ponto de vista de esclarecimento, mas há uma busca espontânea pela terapêutica. E pacientes que se mantêm em tratamento. E eu fico me perguntando como é que é possível a gente enganar tantas pessoas, né, durante tanto tempo. Eu tenho 30 anos de atividade, né? Se eu somar, e eu não tenho os números todos para te dizer de quantos pacientes foram atendidos ao longo desse tempo, que ainda são. Então eu atendi a criança quando nasceu, eles já se casaram, eles já têm os filhos sendo atendidos por homeopatia. Essas coisas de enganação, elas têm realmente, a gente sabe, né, tá vendo isso na política hoje, ela tem o tempo certo para acabar, não poderia durar tanto tempo. Então o modelo para provar a eficácia da homeopatia é que está incorreto. A eficácia da homeopatia se comprovou pelo uso. E pela escolha que as pessoas fazem pela terapêutica. A acupuntura também é vítima dos mesmos algozes, né? Porque vira e mexe também se fala, a acupuntura e a homeopatia não funcionam, está comprovado, a acupuntura não funciona. Quer dizer, existe há 5.000 anos, eu sou meio radical. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, não sei se eu acredito na acupuntura. Eu falo, sabe o que muda a sua opinião para a história do mundo, para a história da acupuntura? Existe há 5.000 anos. Se a pessoa chegava na minha frente falando, eu não acredito, você fala, a acupuntura é religião, é crença. E aí é que eu gosto, né? Porque a gente tem umas receitinhas que a gente chama de amansa-louco, né? Quando é um executivo muito... A gente tem uns pontinhos que chama amansa-louco, que é pra... E aí a gente faz quase a pessoa dormir com 5, 6 agulhas, né? Vamos baixar muito a questão da ansiedade. Então vira e mexe, sempre há... Sim, eu acho que tem interesses econômicos, interesses políticos, os padrões são outros, como você disse, o padrão de pesquisa é outro, não dá para comparar. A ciência clássica precisa de protocolo e hoje eu falo que a gente aprende isso tanto na biorressonância, quanto na terapia neural, e na homeopatia, na acupuntura. São pacientes individualizados. Quando se individualiza um tratamento, é impossível você criar protocolos. Tá certo? Não dá para criar protocolo. Cada paciente é único. A gente tem que tratar de uma abordagem específica. A patologia pode ter origem em N modelos. Ela se desenvolveu a partir de a gente leva a doença e a sintomatologia como algo importante, porque está acontecendo alguma coisa errada na vida dessa pessoa e a gente precisa saber o que está de errado para mudar a história, esse padrão de vida. Porque senão você tira sintoma. A alopatia faz isso, faz muito bem. E não se deve deixar a alopatia, como a doutora Márcia falou, tem um polifraturado aí de acidente de moto, não vai botar agulhinha nem colocar arnica. Tem que entrar com antibiótico, tem que fazer cirurgia, tem que fazer o que meu filho faz, né? Põe pino, ferro, fura, solda, né? Tudo bem, é isso. A alopatia tem o seu papel, a homeopatia tem o seu papel, a acupuntura tem o seu papel, a neural tem o seu papel, o quântico, e todas elas devem se integrar quando se deve levar em consideração o ser humano. Se não leva o ser humano e tem interesses apenas econômicos, aí a questão é outra, aí acredita quem quiser no que quiser. O Iago Melo, está acordado aí, né, Iago? Vamos colocar o Twitter, por favor, que eu quero falar do levedo de cerveja. Podemos entrar? Isso, é um produto gerado no processo de fermentação da cevada durante a produção da cerveja. A fermentação da cevada ocorre com a ajuda de leveduras e desse processo resulta um líquido que, devidamente filtrado, forma a cerveja. Esse levedo de cerveja é importante fonte formado por 50% de proteínas e por todos os tipos de aminoácidos essenciais que não são produzidos no organismo, por meio da alimentação que são obtidos. O levedo é rico em vitaminas, minerais e fibras vegetais. Dentre as vitaminas que compõem o levedo de cerveja, o complexo B merece especial atenção, pois quase todas as vitaminas do complexo B fazem parte da constituição do levedo. O complexo supre o organismo de energia, melhora o metabolismo e aumenta a imunidade, portanto tem importante papel na prevenção de doenças. Aqui está, levedo de cerveja, melhora a função hepática, ou seja, do fígado, melhora o metabolismo, previne dermatites, alopécia e cabelos brancos, biotina e ácido pantotênico, previne pele áspera, hipertensão, envelhecimento precoce e desintoxicação do organismo. Aqui tem a clorela e já é outro produto que
também tem uma série de componentes importantes: proteínas, lipídios, fibras, carboidratos não fibrosos, índice de proteína, tripsina, teor de umidade, olha só, clorela: cálcio, magnésio, potássio, ferro, fósforo, sódio, manganês e zinco. Vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, ácido ascórbico, que é a vitamina C, e etotal. Olha só, aminoácidos, olha a quantidade de aminoácidos. Pode voltar aqui para mim, Iago, obrigado. Voltando, aí eu elogiei o Iago que não dormiu. Não, dormiu, né? Iago! Aê! Acordou! Eu tenho um paciente que eu trato com bócio e ele me mandou hoje um vídeo do Dr. Air Ribeiro falando exatamente isso, que eu ministro Lugol e iodo. Aí ele falou, pô, mas olha aqui, né? E o Dr. Air estava falando da importância do B3 e B5 junto com o iodo para tratar distúrbios da tireoide. Eu falei, olha, basta clorela, né? Não adianta ficar... Tem o B3, B5 ali, vai tomar numa certa dosagem junto com o iodo para a gente tentar, fazendo com acupuntura e quântico. O bócio dele está movendo bastante. Falei com o professor Inamoto esse final de semana. É bem provável que tiremos ele da cirurgia. É bem provável. Hã? Tomara. Bem provável. A Cláudia Felizardo escreveu, né? Ela acho que aceitou. Aqui estava boiando. Ela estava boiando. Vamos ver se a gente salva ela de um afogamento. Na verdade, ela falou uma coisa importante aqui. Tratei durante muito tempo meu filho com homeopatia para bronquite. E funcionou muito. Gostaria que a doutora Márcia falasse um pouco sobre o tratamento pulmonar, como funciona. Eu quero também colocar mais o adendo. O órgão pulmão para a medicina tradicional chinesa é afetado sobretudo pela tristeza e também pela depressão. Então eu gostaria que falasse, dividisse as respostas em duas coisas. Como é que funciona o tratamento pulmonar pela homeopatia e se você percebe clinicamente esses tristeza e depressão com pacientes pulmonares. Olha, a gente já pode ir respondendo tirando o pulmonar daí, porque a homeopatia não trata o pulmão. Não trata pulmão, né? Não trata o dedão, né? Não trata o olho, na verdade ela trata o indivíduo como um todo. É verdade. O que vai ser característico numa consulta homeopática? Saber que o órgão de choque desse paciente é pulmão. Isso é importante. Mas às vezes isso induz a erro. Às vezes o sintoma principal está num órgão, por exemplo, como o pulmão, mas o que é de choque mesmo e desencadeador de uma série de manifestações é outro. Por isso ele não pode se focar só na queixa principal. Claro, bronquite é a queixa principal. Essa criança perde o ar, ela tem dificuldade respiratória, vai ter dificuldade de desenvolvimento. Isso precisa ser visto. Agora, talvez não seja o pulmão o órgão de choque, talvez seja outro que desencadeia as reações ali. O que o medicamento homeopático faz muito bem nas doenças respiratórias, de modo geral, e a gente tem os pediatras com especialização em otorrino sempre seguindo para esse conhecimento homeopático, é o aumento da imunidade. Você vê realmente uma modificação no sistema imunológico, no sentido de se tornar mais resistente a essa fragilidade que eles têm. Então você encontra as infecções respiratórias de repetição sendo muito bem tratadas com a homeopatia. Então você tem os pacientes que deixam de fazer a retirada de amígdalas e adenoides, você consegue reverter isso. As sinusites e as rinites de repetição. Existem alguns trabalhos até bem importantes na homeopatia com a dessensibilização de pacientes a esses alérgenos mais comuns. Você vê as crianças com evolução bastante rápida e sem a necessidade de utilização de antibióticos de repetição, aí esse já não funciona mais, utiliza o outro e etc. Então aqui uma dica, né, dica de balcão que a gente sempre faz. A criança começa com manifestações repetitivas, sintomas que são repetitivos, principalmente os respiratórios ou os que mostram que existe um sistema imunológico um pouco descompensado, associa ao tratamento homeopático, pede a avaliação de um médico que consegue ter essa visão holística desse paciente. Vai ser sempre muito melhor para a qualidade de vida dessa criança se tiver um profissional que faça essa avaliação holística dela. E a gente vê esses resultados muito claramente no dia a dia.
Tem pessoas, doutora Márcia, que procuram na sua farmácia uma medicação sem passar pela consulta médica. Estou aqui, passei, estou com dor de garganta, tem alguma coisa homeopática para eu tomar? A exemplo do que acontece na farmácia alopática, o que sempre aconteceu, por exemplo? Isso é sempre um problema, né? Porque a gente vai com todo esse discurso de explicar que a homeopatia não funciona dessa maneira e o paciente, olha, tudo bem, mas eu só queria... Você é um PhD em homeopatia, mas eu só queria um remédio para dor de cabeça. Para resolver logo, né? Hoje está para o farmacêutico à disposição da prescrição farmacêutica para as manifestações que são autolimitantes. Então, são, por exemplo, essas cefaleias muito corriqueiras, por exemplo, sintomas agudos de uma rinite, uma otite superficial, enfim, tem várias doenças que são autolimitantes e estão dentro daquilo que o farmacêutico pode prescrever, desde que não sejam medicamentos de prescrição médica, né, exclusivos de prescrição médica. Então, o primeiro que a gente tenta é fazer uma abordagem nesse paciente para entender essa manifestação que você me trouxe agora, ela é frequente, você tem isso sempre, só teve agora, para a gente entender se a gente está falando de um autolimitante ou se a gente está falando de uma doença crônica. Então, lá no algoritmo, se é uma doença crônica, vamos lá tentar convencer esse paciente de que ele precisa realmente de um profissional que o acompanhe. Se a gente vê que é um autolimitante, a gente não vai conseguir que esse paciente faça outra coisa, se não atravessar a rua, ir na drogaria e comprar um anti alguma coisa, a gente vai procurar o máximo de informações que ele pode me dar para que eu tenha o máximo de informações para chegar no melhor medicamento. Então, se a gente está falando de uma cefaleia, eu preciso saber de que lado que ela acontece, que horário que ela apareceu, o que piora e o que melhora, se ela lateja ou se ela arde, se ela pulsa ou se ela se manifesta na testa como um todo, se ela está só em cima do olho esquerdo, se ela está em cima do olho direito, se pisca... Para fazer o mínimo uma coisa... Para a gente chegar no medicamento, naquilo que o médico falava, num bom medicamento, que é aquele que de fato vai funcionar. Por quê? Primeiro porque eu preciso ver a qualidade de vida desse paciente, ele veio me procurar como profissional de saúde para que eu o ajudasse numa determinada condição. É minha obrigação fazer o melhor que eu puder para que ele fique bem. Isso é uma coisa. A outra, eu sempre tenho a preocupação de que se alguma coisa não der certo, não é porque ele não me deu as informações corretas ou porque o medicamento não foi corretamente indicado, mas é porque a homeopatia não funciona. Mesma coisa a gente tem sempre essa preocupação. Então, eu vou fazer o melhor que tiver ao meu alcance, pensando no paciente e pensando nessa informação que vai ficar para esse paciente. Por quê? Se funcionar, ele vai me procurar numa situação, ou funcionando, ele se sentindo bem, ele vai me procurar numa outra situação e quando eu disser para ele, não é mais comigo, agora você precisa de um homeopata, ele já entendeu o recado, ele já sabe do que a gente está falando e um profissional vai fazer um trabalho melhor do que eu posso fazer. Eu já passei por cada uma, doutora Márcia. Uma vez eu estava no consultório e aí ia para um colega osteopata, uma senhora que ligou e falou, eu atendi o telefone por acaso. E aí ela falou assim, eu não posso ir hoje porque eu estou com muita dor. Eu falei, o que está acontecendo? Eu estou com um problema na coluna e estou com muita dor. Eu falei, a senhora não quer passar aqui para eu fazer uma avaliação? O que você faz? Eu faço acupuntura. Já fiz, não resolve nada. Eu já fiz, não resolve nada. Isso a gente também acontece com a gente, quer dizer, tem bons acupunturistas, como todos, né? Tem bons médicos, médicos ruins, bons advogados, advogados ruins. Presidentes normalmente, ultimamente, só temos porcarias, né? Mas enfim, né? Temos presidentes bons e ruins. Enfim, em toda a área profissional tem bons e maus profissionais. E na acupuntura acontece o seguinte, parece que é uma sina. Você vai numa acupunturista ruim, você vai num cardiologista que não gosta, você troca de cardiologista. Vai num pediatra que não gosta, troca de pediatra. Vai num acupunturista ruim, a deixa de acupuntura fazer não serve. Isso mesmo. A acupuntura não serve pra nada. Como assim? Né? Então, é um paradigma que a gente tem que quebrar e depende de situações como essa aqui de uma conversa nossa, de situações que a gente conversa com os pacientes e deixe isso bem claro. Quer dizer, são racionalidades diferentes que precisam de uma relação com o profissional de saúde de uma forma diferente. Sim. E todo mundo precisa saber disso. Não dá para eu fazer uma consulta alopática numa terapêutica homeopática. E não dá. Agora, dá muito para o médico alopata ter uma visão holística como o homeopata e o acupunturista e conseguir entender quais são as possibilidades terapêuticas para aquele paciente. Com certeza. E, de novo, como o foco do nosso tratamento é o paciente e não o medicamento, não dá para culpar o medicamento. Dá para culpar essa relação entre os dois, entre o paciente e o profissional,
não culpar a relação, mas colocar ali a responsabilidade desse não entrosamento entre as partes. Porque, de fato, a homeopatia é muito simples. Hoje a gente tem até os sistemas informatizados que fazem o cruzamento das informações, né, para conseguir chegar no melhor medicamento. Mas se a informação não é clara, ou se o entendimento do profissional não é claro, né, eu estou te dizendo o que eu sinto e você está transformando isso nos meus referenciais. Exatamente, a gente vai ter um ruído nessa conversa. O que eu te garanto é, quando tudo funciona bem do ponto de vista desse entendimento, da necessidade que o paciente tem, do seu autoconhecimento, e isso é uma coisa que se aprende muito no tratamento homeopático, porque o médico vai dizer, você precisa se auto-observar. Ah, mas eu estou espirrando mais ou menos. Ok, a gente está vendo essa questão de você espirrar tanto assim por conta da sua rinite, mas o que mais mudou? Meu sono está melhor? E as pesquisas de qualidade de vida em pacientes que fazem uso da homeopatia são impressionantes do ponto de vista dos relatos de melhora de qualidade de vida, independentemente dos sintomas da queixa principal. Ou seja, você deixa esse terreno muito mais preparado para o que é inóspito no ambiente que a gente vive. E eu entendo a acupuntura e a homeopatia como co-irmãs, né? E eu percebo na minha prática clínica, doutora Márcia, justamente quando você faz uma ficha de anamnese, todas as queixas, e muitas vezes a gente marca alguma sintomatologia, algum sintoma, e aí depois de 2 ou 3 sessões você pergunta, a pessoa olha para você como se você fosse um ET, né? Não, e o joelho melhorou? Que joelho? Não, teu joelho? Ah, é aquilo que eu já tive. As pessoas melhoram e nem se recordam de que os sintomas menores do que a queixa principal desaparecem literalmente, e a pessoa nem lembra que era portadora. É isso Com a homeopatia também acontece isso. Isso, exatamente. Sabe o que a gente vê muito, não é o tema aqui, é o floral, mas eu lembrei porque também é uma outra racionalidade, né, o uso de essências florais. A gente vê muito isso nesse acompanhamento do paciente, ele simplesmente deixa de tomar o floral. Porque ele nem sabia mais porque ele estava tomando Esquece aquilo. Totalmente, se você tem pessoas próximas que fazem uso, quando a indicação tá bem correta, né, os sintomas foram bem separados, deixa de tomar, porque de fato ele nem sabe mais por que estava tomando aquilo. É o que você falou, esquece. E com esses sintomas da homeopatia, esses sintomas menores, ou de base, ou de fundo, na medida que eles vão sendo tratados, existe um fortalecimento do todo desse paciente. Então, isso realmente já faz parte de um passado que ele nem consegue se lembrar. E fica muito mais fácil para então você ter os sintomas que são de fato os mais importantes e que não são mais importantes, mas os que são relevantes dentro desse bordado que vai se fazer no tratamento. Por isso essas informações de autoobservação que o paciente faça, né, e esteja atento, como mudou a qualidade de vida dele, para melhor ou para pior, tá? Porque pode ter piorado. Sim. E ele precisa dessa informação, mesmo que seja sutil, médico, para fazer a correção de rumo. Então, mas imaginando num sistema ideal, onde a qualidade de vida dele melhora, claro que toda essa patologia, que provavelmente ainda está em andamento, ela está num substrato muito mais rico, de uma força vital muito mais revigorada, para que ela encontre o caminho dela. Então, o que a gente faz com o medicamento, o que se espera fazer, é fazer com que a força vital reencontre o caminho de cura, porque essa é a função dela. Então, se você der um tapinha para a esquerda, para a direita, ela vai encontrar. Inclusive, nós, como trabalhamos com a terapia quântica de desintoxicação de metais, não raro, quando a gente começa a desintoxicar metais tóxicos, chumbo, mercúrio, cádmio, enfim, quando a gente começa a desintoxicar em um nível intracelular, esse metal tóxico vai para a matriz, para o terreno biológico, e não raro a gente tem uma certa piora, um quadro alérgico bastante importante, porque está desintoxicando. Inclusive há algumas pioras, mas na homeopatia também tem isso, né? Tem, só que ela também é autolimitada, porque pode acontecer sim, principalmente no tratamento de doenças crônicas, até esse ajuste de dose e potência para o paciente, da medicação, em algum momento ele ter uma exacerbação de um sintoma importante que ele tem. Você resolve isso tirando o medicamento, né? Ela realmente é autolimitante. Então, foi uma dose ou exagerada, ou um estímulo. Agora, do ponto de vista de reconhecimento do medicamento, é muito bom, porque de alguma forma aquele medicamento, tá correto, né? Ele potencializou um sintoma que não se queria, que era o que o Hahnemann não queria que acontecesse.
Então aí um ajuste de dose ou de potência pode resolver. Mas aí o paciente também precisa estar informado que eventualmente isso vai acontecer e isso precisa ser relatado para o médico. Não, bom, olha, aumentou a dor, então eu tomei o analgésico, mas também não contou para o médico, não ficou sabendo e o médico acaba não tendo o retorno dessa relação do paciente com o medicamento. Iago Matsumoto, você não entrou aqui pondo a sua mãozinha, faltando 2 minutos, acabou o nosso tempo? Que rápido! Pois é, as pessoas chegam aqui, doutora Márcia, falando assim, não, nós vamos falar 1 hora, vamos, mas e aí? Mas eu preciso que você me passe as perguntas. Aí eu quero morrer de rir, né? Você já sabe como eu sou, né? Fala, você quer as perguntas? Nem eu sei o que nós vamos perguntar. E os melhores programas sempre são feitos aqui quando a gente senta e numa conversa informal. Ontem um dentista, o doutor Rodrigo, que vai virar aqui em breve, participante do nosso curso de pós-graduação, falou, não, você tem uma colinha no computador, né? Eu olhei pra cara dele e falei, colinha? Que colinha? Não, você deve falar olhando lá, mano. Você sintoniza com o entrevistado e aí a gente vai trocando. Aqui não dá pra ver, a câmera não consegue pegar, mas a gente tá trocando aqui no outro nível. Não deixa de ser informações quânticas, né? Pessoal, eu quero deixar com vocês o telefone. O pessoal tá achando ruim, né? Porque agora você tá chique, né? Porque agora tem um telefone para marcar consulta comigo. Que bom. A secretária vai me ajudar. Precisa organizar. Eu estava no trânsito, me ligava e falava, eu não posso ir hoje, podia assinar, você tem a hora amanhã, e aí eu ficava assim, de agenda no telefone, e não, pera aí, eu preciso ver o telefone, mas aí tem o guarda, aí eu tô lá no Brasil, ou senão eu tô em consulta, tô colocando agulha, eu falei, olha, aí realmente não dá pra... E aí uma pessoa consultora chegou e falou, olha, teu negócio é terapia, você tem que atender teu paciente, teu negócio não é organizar a agenda. Delega. Então tem um número, 97, acho que você tem aí, Iago, 97719-2266. 97719-2266. E no meu... Achou, Iago? 97719-2266. Ah lá, o Iago não está dormindo, por incrível que pareça. Esse é o site www.jcboldan.com.br. Nesse nome, eu tenho uma loja virtual que agora eu estou com um produto uma maquininha da Nova Ciência que faz inclusive prata coloidal, um antisséptico maravilhoso. Como você bem sabe, desde os anos 40, a prata coloidal, inclusive em nível injetável, foi utilizado durante muito tempo na história da evolução da asepsia. Então, para os colegas... No dos nenês, né, que antigamente se usava moeda, mas hoje já se tem o bastão de nitrato de prata e assim por diante. Que bacana, né? Para os colegas, terapeutas, tem alguns equipamentos lá, inclusive para eletroacupuntura, enfim, umas coisas bacanas. Então, tá lá dos meus contatos. Doutora Márcia, quem quiser falar consigo, e-mail, telefone, página... Olha, a fanpage da farmácia tem surtido bastante resultado na troca de informações rápida. Mas eu sempre recebo o e-mail dos seus telespectadores. É mesmo? No marcia@sensitiva.com.br. Maior prazer poder responder. marcia@sensitiva.com.br. Mas eu também estou na farmácia o dia inteiro, então também dá para me achar lá. É só achar lá. E a doutora Márcia é bastante acessível, a gente sempre fala pelo Face, etc. Eu agradeço muito a atenção, divulgação. O nosso programa está crescendo bastante. A doutora Márcia está tendo audiência em Portugal, recebo e-mail da Espanha, Portugal, até do Japão já recebemos. O Dr. Cáter tem recebido pacientes do Catar, de outras partes, né? O professor Inamoto. Não tem mais fronteiras no mundo, né? Não pra tem. Ele falou, outro dia eu recebi um paciente de Alagoas, ele fica em Porto Alegre. E, poxa, sim, ele falou, eu estava vindo para São Paulo, eles ficaram lá. Não tem distância. Não tem que bacana, né? O acesso à informação hoje é um dos grandes ganhos que a gente teve aí com a nossa... com a tecnologia principalmente, né? Que é o que permite você ter essa estrutura aqui, ou eu contar alguma coisa para os seus amigos, enfim, acho fundamental isso. Eu convido todos vocês a acompanharem, porque nós teremos pautas maravilhosas pela frente. Eu vou trazer o Dr. Cáter, ele vai falar de osteoporose, eu vou trazer o Lúcio Lemos, que trouxe o laboratório de saliva para avaliação hormonal, ele faz esse exame em Minas, há tempos que eu estou atrás dele, nós marcamos aí para o final de julho, o Lúcio Lemos. O Dr. Cáter, tem o Carlos Braghini, Dr. Carlos Braghini, que nos deu uma aula sobre matriz extracelular,
sobre o campo biológico, da importância da gente fazer asepsia antes de mais nada, de começar um tratamento, fazendo essa limpeza dessa matriz, né? Maravilhoso, tem coisas maravilhosas, acompanha a gente que vocês vão, como eu, aprendendo sempre. Outro dia as pessoas falam, não, muito obrigado pelo programa. Eu falei, quem tem que agradecer sou eu, porque além de eu entrevistar pessoas absolutamente interessantes, importantes, interessantes, que agregam algo para a saúde, na medida do possível eu agrego essas informações ao meu trabalho clínico. Então, entre todos, eu acho que o grande privilegiado sou eu, que estou há 8 anos aqui no ar, entrevistando pessoas importantes e aprendendo, né? A cada programa é um novo aprendizado e uma transformação na minha prática clínica. Portanto, eu agradeço, de fato, o trabalho que vocês fazem na divulgação do link, na divulgação dos programas. Eu realmente agradeço, inclusive com a assistência e a audiência. Doutora Márcia, muito grato. Obrigada a você, Valdir. Tem outras questões que não falamos, né? A questão da vacina, a questão do tratamento do câncer mais especificamente, mas aí também num outro programa, numa outra oportunidade, a gente vai dar continuidade a isso. Quando você quiser. Muito obrigado. Obrigada, Valdir. Obrigada. Obrigado a todos, boa semana e até segunda, 14 horas aqui ao vivo novamente. Um abraço a todos.